Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, tudo bem? Poxa, muito feliz hoje à noite aqui. Dani Schmidt, Marlon Soares, ou Marlon e Dani, vai, só pra, dois convidados super especiais aqui, amigos queridos, pessoas que são fora da caixa, já trabalharam comigo em contextos e provocaram esses contextos a inovar, a falar, né? Já que estamos no papo de inovação, então tudo a ver com inovar, mexer em status quo, falar. E aí o assunto de hoje tem muito a ver com inovação e tem muito a ver com aquelas coisas que a gente ouve falar, tá no escritório, no cafezinho, tá na reunião do Zoom, a gente ouve do Teams, né? Só quem time Zoom, time Teams aqui, não quero arranjar essa briga, que é o futuro do trabalho e os desafios com o presente. Porque é muito fácil falar do futuro e se desconectar do hoje e aquelas, né, coisas meio dissonantes que a gente ouve por aí. Vamos falar muito sobre isso, mas antes, né? Dani Schmidt, Marlon. Dani, prazer, muito obrigado. Se apresenta aí pra galera, dá um oi pra galera. Obrigada, CFC, pelo convite. Tô super feliz de poder estar aqui batendo esse papo contigo, matando a saudade, né? Depois aí de alguns tempos sem fazermos esses bate-papos juntos, então retomar hoje aqui, aí depois desse tempinho. Tô super feliz, obrigada pelo convite. Eu acho que rapidinho, assim, eu tenho alguns anos aí de experiência com pessoas, cultura, organização e quando fala desses temas eu curto, eu me divirto, né, falando sobre isso e por isso que eu super topei de cara. Vamos bater um papo? Vamos, porque pra mim faz muito sentido estar aqui, poder discutir e compartilhar um pouco sobre as coisas que eu acredito, que eu penso. E assim, galera, Dani é uma pessoa que já passou em fintech, já passou em mercado financeiro, está na indústria hoje, certo? Como diretora de pessoas. Certo. Então, assim, tem um bocado de mundos, assim, né? Experiência. Sim. Mundos, digamos assim, de culturas, inclusive, bem diferentes. E aqui, junto com a gente, tem o Marlon, que, cara, se tem um cara para falar de inovação, se tem um cara de futurismo, o bicho é provocador nato, tem estudante, assim, nato também, conteudista pra caramba. E muito obrigado, Marlon, por ter chegado aqui e estar com a gente hoje. Bom, eu que agradeço a você. Obrigado, Dani, prazer te conhecer. Tudo bem, galera? Boa noite. É um prazer estar aqui falando com você, um dos caras que eu admiro pra caramba eu também, de toda a parte de estratégia corporativa. Adoro falar seu nome por aí, levar a K21 muitos anos na minha carreira. Acho que é uma marca que eu tenho com orgulho. E eu sou Marlon, hoje eu trabalho com o Venture Building, né, que é uma das vertentes de inovação ali. A gente, quando está tentando enfiar muita mão na massa, a gente vai para essa área de building, né? Eu trabalho na Builders hoje, que é um movimento, basicamente, de empreendedorismo que fortalece muito a transformação digital no mercado. Mas eu tenho um background aí também de trabalhar em áreas de inovação, de grandes empresas aí, varejo, farmacêutico, parte de real estate, loyalties, telecom, serviço, aí também tem uma bagagem aí que eu venho carregando e aprendendo. E estou muito feliz de estar aqui para falar para vocês. Hoje é um tema que realmente me instiga muito. Eu vim aqui para aprender com vocês hoje, né? A Dani já zapei ele, falou, hoje eu aprendo, só você não tem um dia que eu não falo com ele, não aprendo, então estou muito feliz de estar aqui. Por que a gente pensou nesse tema, né? Futuro do trabalho e desafio com o presente. Tem uma coisa que me incomoda horrivelmente quando a gente discute futuro do trabalho. Porque é sempre aquela perspectiva de um futuro como se fosse um negócio, inalcançável, inatingível. Vamos falar... Vocês lembram quando o metaverso era um negócio que, né? Um dia vai chegar ali. Os Jetsons, lembra? Jetsons, todos assim e tal. Exato. Tem uma coisa na minha vida, na minha carreira, que a gente desafia, eu sei que vocês dois também, é aquela coisa do, mas eu tô estudando isso sobre o futuro, mas, cara, tem aplicação, certo? É sobre desafiar status quo, é sobre trazer pra vida real, tem jeito de fazer diferente, tem jeito de aterrissar hoje. Não é só o futuro pelo futuro, aquela coisa meio, um dia vai acontecer, então para isso esse tema. Mas aí, pra gente até, né, começar já então nessa pegada de aterrissar, queria ouvir de vocês, assim, bem livre, quem quiser vir aí, pergunta de, mas o que é então essa coisa de futuro do trabalho? Vamos conceituar, vamos começar a botar a bola no chão, né? Falar de futuro do trabalho é o quê? É falar de que a sua profissão não vai existir mais? Pô, isso tá fácil, tá meio batido. O que é isso pra vocês, assim? Acho que tem um ponto que eu sempre trago, acho que, Daniel, acho que até pra introdução que sempre rola quando eu vou falar desse tema, a galera, mas o que é futuro real, isolado, assim? O que a gente fala que é futuro, né? Futuro é amanhã, né? Futuro é hoje, do que a gente tá falando. E quando a gente estuda futurismo, a gente tem essa dimensão de escala de tempo. Quando a gente fala de futuro, presente e emergente, a gente tá falando de 0 a 5 anos, ou seja, a gente não tá falando de futuro aí. 0 a 5 anos é o futuro emergente. Tudo que eu fizer aqui
o nosso pré-papo aqui, você foi para Vancouver, nos próximos 5 anos da tua vida ali, tá conectado com esse processo. Eu tive uma filha, a Dani teve as experiências dela ali, com o Chile, com alguns gols que ela comentou pra gente, isso impacta ali no presente emergente. E o presente pós-emergente é mais 5 anos, então a gente tá falando que o futuro começa daqui a 10 anos, normalmente. Isso era até a pandemia, a gente tá entendendo que isso tá se achatando, né? Não tem mais essa escala de tanto tempo. Talvez seja 2 anos, a gente não sabe ainda, mas até 2017, 18, 19, quando eu tava estudando isso, o futuro era isso, era daqui a 10 anos, não tinha ainda uma escala de presente para estudar, né? É engraçado que lá anteriormente meu pai, meu avô, meu bisavô, eles não viveram isso. O presente emergente deles era 50 anos, 10 anos de pós-emergente, eles não vivenciavam o futuro. A gente é a primeira geração que passa pelo futuro emergente, pós-emergente, para depois chegar no futuro, no presente, para depois chegar no futuro. Então, acho que isso é bem interessante a gente começar a falar o que é futuro, né? Muito bem, vamos colocar as escalas de tempo ali. E legal, assim, te ouvir, né, Marlon, porque a gente começou aqui no bastidor falando exatamente disso, né, dessa questão do quanto o futuro lá de 2017 projetado tá aqui, tá acontecendo. Então a gente fala de comportamento do consumidor, o comportamento do consumidor está mudando, a gente tem diferentes gerações dentro das companhias, né, com essa geração mais jovem chegando com uma batida completamente diferente de quem às vezes está dentro da companhia e está fazendo um movimento, né, a discussão de gerações, a discussão de diversidade, discussão de horizontalidade, a gente já falava em horizontalidade, falava em globalização. Globalização hoje é a coisa mais real. O CFC está no Canadá, eu estou aqui em Porto Alegre, o Marlon está em São Paulo, e trabalhar com essa visão da conexão independente de onde eu estou, né? Esse conceito do anywhere que está super presente, tá todo mundo falando sobre isso, tá todo mundo discutindo como que vive nesse mundo assíncrono, né? O assíncrono dentro das organizações, tendo que aprender, isso é real, a gente tá vivendo esse movimento, né? O híbrido, ele agora faz parte da nossa vida, a gente precisa conviver com tudo isso, né? Então, a gente fala de muitas mudanças, se falava de muitas mudanças que agora estão aqui, estão acontecendo, são reais, e as organizações precisando lidar com as diferentes gerações, lidando com a diversidade cognitiva, com a diversidade de uma forma cada vez mais ampla, tá aí, tá presente, e a gente tem um desafio, né, nas organizações aí, todas as organizações, a sociedade num processo muito forte de transformação, de evolução, que a gente precisa acompanhar, né, precisa trazer para pauta, precisa materializar, gosto bastante desse termo, né, do materializar em como que a gente pensa diferente, como que a gente faz diferente. E esses dias eu ouvi de um diretor executivo na companhia, a gente está pensando em fazer a avaliação de desempenho lá pro cara da fábrica. Pô, mas será que o jeito que a gente faz uma avaliação de desempenho, o que a gente sempre fez, é o jeito que a gente precisa continuar fazendo? Será que é disso que a gente está falando? Não, né? A gente está falando de desafiar o status quo, de fato ver quais são os elementos que eu posso levar em consideração para pensar além daquele processo quadradinho que a gente está acostumado, que a gente quer botar para rodar, porque um dia a gente aprendeu que foi assim, né? Então, são reflexões, assim, que inclusive eu tô sempre me fazendo e tentando trazer, né, para dentro da organização onde eu trabalho, para pensar, de fato, diferente, né? E usar essa visão do futuro do trabalho, do como é que a gente antecipa algumas coisas aqui no nosso dia a dia. É um pouquinho disso tudo aí, CFC, uma salada de frutas. Não, tem uma coisa muito interessante aqui do que você falou, eu queria pegar duas perspectivas, né? Marlon trouxe uma coisa que é muito interessante. O que a gente chama de futuro, dependendo da geração, acho que o Dani, você tocou um pouquinho nisso também, já está mudando, certo? Porque aquela visão de futuro para uma pessoa, talvez, e aqui não é sobre idade necessariamente, mas é sobre, de fato, em que geração a pessoa se encaixa, não necessariamente se você tem na idade, tem uma correlação, mas não é 1 para 1, né? E qual é o grande lance? Para muita gente, falar de futuro era falar de um ciclo mais longo, certo? Pegar aqui, planejamento estratégico de 10 anos, de 5 anos, etc. E ao mesmo tempo que eu tenho gerações hoje, que como assim futuro? Tipo, 6 meses, 1 ano, muito mais imediatista, muito mais... Como assim você não tá trocando? E aí, adorei que você trouxe um desafio do presente já, né? Se a gente tá falando de um conceito aqui, que é o que era futuro tá sendo achatado, encurtado. A pandemia tá aí para mostrar que, tipo, trabalhar de qualquer lugar, anywhere, funciona de um lado. Do outro, o desafio do presente que você trouxe, Dani, muito bem. Eu tenho uma fábrica, eu tenho uma operação, muitas vezes, eu tenho N contextos de negócios muito bem estabelecidos, com modelos, métricas que são campeões. A gente chegou até onde chegou de alguma forma, certo?
e conciliar esses mundos. Marlon, e aí? Tu tem vivido isso também, esse desafio de conciliar, de como é que tá? O que tá doendo mais? O que tem, tipo, os maiores desafios aqui nessa balança? Acho que os principais desafios que a gente tem, acho que tem vários, né? Acho que o principal é entender que a gente está no meio de uma transformação, né? Pensa que antigamente a gente tinha aquele pensamento, a Dani vai pegar, acho que isso no pulo ali, ela cuidando de pessoas que antigamente o pensamento do profissional, né, era linear, segmentado, unidimensional e previsível. Então, ele seguia uma carreira linear, ele seguia uma linha estruturada, ele era segmentado, ou seja, se eu estou no meu segmento, eu vou crescer ali dentro, eu vou seguir naquilo e eu sou bom naquilo que eu faço. É apenas uma dimensão e é previsível, porque aconteceu com o meu chefe, aconteceu com a minha para, aconteceu, e por aí vai. Hoje a gente está numa visão não linear, eu já posso ir, voltar, virar empreendedor, voltar, decidir trocar eu só posso ser conectado, estou me conectando com N vertentes e segmentos ao mesmo tempo, eu sou multidisciplinar, né? A gente tem as multidisciplinas aí para trazer e é previsível. Eu não faço ideia do que vai acontecer com o meu segmento, eu não faço ideia do que vai acontecer com a cadeia que me conecta. Então, o maior desafio é que eu tenho uma galera que ainda no perfil anterior, não tem como, né? Como você falou, não adianta nada, eu venho com um pensamento totalmente inovador da galera de hoje para a galera que está no meio da transformação. Então, acho que isso tem sido uma palavra da galera, né? O chabu das empresas, né? Como é que eu consigo equalizar, né? Se a gente pegar aquela visão da revolução, das revoluções da indústria, né? Entre a 1 e a 0, que foi entre 1784 e 1870, tem 90 anos. Da 2 para 3 também tem 100 anos, que até 1969 a gente tem a migração. Da 3 para 4, a gente tem 42 anos. Gente, da 4 para 5, a gente está falando de 5 a 10 anos, né? Porque em 2016 começa o movimento de indústria 5.0 no Japão e a gente tem na pandemia a massificação de tudo que a gente estava segurando ali. O que vai ser a indústria 6.0? A gente já está emergindo nas 4.0, experimentando as DAOs, né, as empresas ali, olhando para cripto, um monte de coisa, Web 3.0, DAT 5, e já uma expectativa das 6, né? Acho que o Ray, o Kurzweil estava certo, né? Em 2045 a gente vai ter singularidade na tecnologia. Então, dentro desses desafios eu vejo isso, assim, como lidar com os paradigmas do modelo anterior, né? Como é que eu pego as legislações ultrapassadas, né? A falta de avanço no sistema educacional. A universidade hoje não está preparando os profissionais para... As empresas estão virando escolas. Por quê? Porque ela não tá, a universidade não prepara o profissional ali para chegar atuando numa faculdade. Quem hoje espera fazer uma faculdade, uma pós-graduação, se especializar para entrar no mercado de trabalho, chega aqui sem saber o que está acontecendo, o meme lá do John Travolta, né? Então, é lidar com esse ecossistema. Acho que as empresas estão ali basicamente batendo quando você chega na questão de cultura organizacional, acho que a Dani fala muito melhor do que eu, né? Criar um ambiente seguro, autônomo, autogestão, essa galera pede muito isso. E as tal das empresas generativas, né? Que são capazes de criar ali o tal do pensamento catedral, né? Ou seja, eu faço isso aqui para ela durar, para a próxima geração, né? Pensamento ancestral também. Então, o desafio é isso. Acho que inicialmente misturar tudo isso num bolo só. A gente falou antes aqui também. 5, 6 gerações pela primeira vez trabalhando na mesma empresa. Eu tenho os primeiros estagiários ali, os jovens aprendizes de uma geração, e o final da cadeia em outra. Então, são 5 gerações quebradas ali, não necessariamente conectado com idade. O que eu faço com esse bololô, né? Então, eu queria ouvir a Dani aí também, ansioso para... Não, eu tô aqui me mexendo já na cadeira, né, para falar. Mas sabe, tu foste falando e eu fiquei pensando sobre o maior desafio que eu acredito que a gente enfrenta hoje, de fato, passa muito pela questão da cultura genuína de aprendizado, né? Porque, assim, a gente fala das questões de competências, de soft skills, que tem um monte de artigo falando de competências como resiliência, falando de tolerância, flexibilidade, estresse, né? A questão do quanto o trabalho em rede passa a ser um valor para essa nova geração que está trazendo essa discussão para dentro da companhia, das companhias, né? Mas eu acho que o grande ponto, assim, é como que a gente instala e cria uma cultura genuína de aprendizagem na organização, independente do nível hierárquico, independente da idade, independente do gênero, independente das crenças que as pessoas têm. Mas eu acho que tem um desafio que as organizações vivem e que os profissionais, consequentemente, vivem agora, que, de fato, tem que estar disposto a aprender, porque o comportamento do consumidor mudou, vai continuar mudando, a gente tem essas 6 gerações, como tu está trazendo aqui, materializando, convivendo no dia a dia do trabalho. A gente fala, foi interessante que eu estava pensando muito sobre a questão da automação e robotização. Todo mundo fala de automatizar e robotizar. Perfeito. Mas o humano, ele existe e vai continuar existindo, né? Eu preciso de alguém para programar, eu preciso de alguém para treinar um robô, eu preciso de alguém para fazer uma automação e para entregar no final do dia para um consumidor, sabe? Então,
Cara, eu acho que tem um aspecto aqui que a gente tá falando que é pensar diferente, mas para pensar diferente tem que estar aberto para isso. É o quanto a gente, de fato, tem capacidade de se colocar num papel mais de esponjinha. Deixa eu ouvir o que eu tenho para aprender, independente, de fato. Isso é o que eu chamo de diversidade cognitiva, né? A diversidade cognitiva é isso. É o quanto eu pego o melhor que eu tenho dos diferentes públicos que eu interajo para poder aprender, para poder evoluir. É difícil fazer isso? né? Porque a gente vem como CFC em algum momento ali diz, companhias às vezes gigantescas que estão indo super bem, executivos super renomados que estão indo bem, que a companhia está indo bem. Mas por que a gente tá falando em aprender coisa diferente, olhar coisas diferentes? Vamos fazer o planejamento estratégico. Mas por que a gente não pode olhar um pouco mais para o que o nosso consumidor está dizendo, o que o colaborador está dizendo? O colaborador é consumidor, né? Quando a gente fala de diversidade, eu gosto muito dessa pauta, mas quando a gente fala de diversidade, que lá em 2017 se falava em tendência, né? Hoje é realidade, porque as pessoas querem ser quem elas são, independente de onde elas estão trabalhando, né? Então, a autenticidade, a gente está falando, eu acho que de comportamentos, de habilidades, de skills que estão mudando e que tem uma necessidade de passar por algo que é a minha abertura, a capacidade que as pessoas têm de aprender. E o como que, e aí eu pensando, trazendo um pouquinho para mim, em pessoas, e também compartilhando com as lideranças, né? O papel da liderança, o que é? É pensar na automação, é pensar em eficiência, pensar em produtividade, tá tudo certo. Mas no fim do dia a gente está falando de gente. A gente está falando de algo que está aqui para automatizar, para desenvolver um software, né? Você sabe disso melhor do que eu, tu também, né, Marlon? Precisa de alguém para treinar, tem que ter alguém tem que treinar esse robô. Alguém precisa fazer isso. E quando se fala, inclusive, que as profissões, várias profissões vão deixar de existir, vão mesmo. Aconteceu na pandemia, a gente viu isso acontecer, foi um movimento e um comportamento que tá aí. Tem pesquisa da McKinsey dizendo aqui 25% dos trabalhadores, das pessoas no mundo vão ter que mudar até 2030 o tipo de atividade que desempenha. Tá posto. Aconteceu isso numa velocidade muito maior do que a gente imaginava com a pandemia. Acelerou. Atividades mais rotineiras, sim. Administrativas, sim. Né? Elas podem ser mais produtivas, mas no fim do dia alguém tem que parar para pensar, para fazer alguma coisa diferente, para entregar como um produto ou serviço para alguém, sabe? Sim. E eu acho que essa cultura que precisa ser trabalhada, isso que a gente precisa olhar e precisa despertar em quem está fazendo gestão das empresas e quem está lá na área de pessoas, pensando em pessoas, mas olhando pessoas também no negócio, né? Porque no fim do dia é gente, mas é o consumidor e é o consumidor interno que está dentro da companhia recebendo produto e serviço da própria empresa, né? Então, acho que esse mindset ele é legal. Tá fácil, gente. Hoje tá fácil facilitar essa conversa aqui, porque eu já tenho pelo menos uns 8 bullets diferentes que eu fui anotando aqui, só de assuntos que eu queria falar. Mas assim, tem 2 que eu queria só trazer antes de te passar, Marlon, para reforçar. Tem uma quebra de paradigma muito importante, certo? Primeiro, a evolução ela foi boa para a sociedade, certo? Gente, se a gente pensar lá nos 1800 e tal, tinham pessoas e mais pessoas, centenas, milhares de pessoas em carvoaria, trabalhando horas a fio, sem jornada de trabalho, sem nada. Então, quando a gente fala de mudança, lembra do datilógrafo, do digitador, que não faz o menor sentido, para ir bem nos clichês, né, quando a gente fala de futurismo, de mudança de profissões que sumiram e tudo mais, não foi para pior. Claro, existem relações de precarização de trabalho, existem uma série de outros desafios dentro do contexto do mundo novo que a gente está falando, eu sei. Mas, dentro de uma sociedade, e eu sei dos desafios que a gente tem no nosso Brasil, sabe? De educação e tudo mais. Mas dentro de um contexto de sociedade bem educada, com uma boa bagagem cultural de educação, cada vez mais a gente empodera o indivíduo, certo? Olha isso aqui, né? Olha pro teu. Você provavelmente é muito mais empoderado hoje. Você escolhe o fornecedor que você quer ou não ter na sua vida pessoal. É verdade que você escolhe a sua empresa, certo? E aí só para botar uma pimentinha, não vale para todas as profissões, certo? A gente somos privilegiados nesse aspecto. Mas cada vez mais pessoas com uma boa bagagem de educação, uma boa bagagem cultural, estão escolhendo. A empresa tem que ser sexy para elas. Porque eu também escolho aonde eu vou trabalhar. Que é uma relação completamente diferente, e é um desafio hoje que eu vejo muitas empresas batendo cabeça, do que elas tinham antes, certo? Em que, uma vez que eu cheguei no status quo, agora é minha hora de surfar um pouquinho, porque cheguei, né? Queria explorar um pouquinho com vocês aqui essa questão do empoderamento do indivíduo, essa questão dos desafios que a gente está vendo e, claro,
o que está batendo nas empresas e na gestão de pessoas, certo? É um fato, trazendo aqui o que a Dani fez, né? É um fato que empregos vão mudar. Tem várias profissões que vão sumir, outras vão surgir no lugar. Historicamente, esse ciclo, né? O ciclo da vida, que se você não gostou da minha expressão, reclama com o Rei Leão, certo? Porque essa expressão não é minha. Então, queria ouvir um pouquinho de você, Marlon, assim, como é que tem sido isso, assim, porque no final das contas eu tenho um indivíduo mais empoderado, eu tenho uma empresa que precisa aprender a ser sexy, eu tenho um gestor que está perdido porque foi forjado numa geração, mas ele mesmo, se bobear, já está gostando mais da liberdade, do empoderamento que ele ganhou. Mas, pô, eu não sei empoderar os outros, né? Eu não sei desafiar os outros. Agora que eu cheguei na cadeira, eu vou ter que mudar isso tudo ao mesmo tempo? Então, pronto. Tá fácil, Marlon. Esses paradigmas, a gente fala assim dos paradigmas industriais. A gente vai carregar, isso é o legado, né? Acaba ficando ali, né? É um ambiente de segurança. Você pega no futebol, qualquer outro esporte, quando a coisa começa a dar errado, você fala, volta, todo mundo vai nessa, porque é a retração automática, né? Acho que isso atrapalha o desenvolvimento em alguns momentos. Eu passei por muito disso na minha carreira. Quando a gente estava avançando no primeiro erro, no primeiro problema, é aquela retração, né? Isso acaba trazendo à tona o tal do paradigma industrial. Então eu trago aquilo que era anterior, funcionou e vou fechando. Mas é muito importante o ponto que você falou, não vale para todas os empregos, não vale para todas as classes, realmente não vale, mas alguém tem que fazer a escola, né? Se alguém não começar, pega, por exemplo, a questão de até assédio, o comportamento de um líder, né? Antigamente era admissível bater na mesa. A partir da hora que eu não admito mais isso, eu chego em casa e conto para os meus pais e para as pessoas que eu me relaciono que isso não é mais admissível. Isso vai quebrando umas cadeias e vai indo até para, inclusive, sobre emprego. Então, hoje, a gente vai fazendo escola, infelizmente, numa bolha, só que as bolhas vão estourando, importante estourar as bolhas, e a gente vai levando esse comportamento e vai fazendo escola. Então, hoje, por exemplo, você fala, a gente ainda passa por serviços que são análogos à escravidão. Só que hoje não é mais admissível isso. Hoje via manchete, as pessoas ficam inconformadas. Antigamente não. Era todo mundo, não, gente, eu tenho que fazer. Trabalho infantil, gente, eu tenho que fazer. Hoje gera inconformismo, hoje gera um movimento, hoje vem todo mundo para cima. Desde que descubra de alguma forma, a gente vai tentar. Isso é o reflexo de alguma coisa que fez a escola. Por isso que é sempre importante. A gente às vezes fala, putz, mas é uma bolha tão pequenininha, mas alguém tem que fazer escola. Então é importante esses momentos de estar aqui falando sobre isso, né? E quando a gente bate na liderança, tem uma frase que eu deixei aqui até num post-itzinho de que o líder, ele tem que ser líder por causa dessa frase, né? Porque o líder, ele é alguém que desenvolve as pessoas para chegarem onde elas não conseguiram chegar sozinhas. Olha que coisa terrível para um líder, né? Tipo, eu faço muita mentoria, muitas vezes a pessoa me fala, nossa, tá muito difícil fazer um papel de líder. Fala do teu dia a dia. A pessoa, 80% do dia, tá sendo um antigo especialista que ele é, tentando manter um ambiente de segurança, não conectado, não sendo aquele líder exponencial, futurista, inovador, tecnológico, comunitário, ele está sendo um especialista e usando o resto do tempo para liderar. Aí o time dele está perdido, pedindo demissão, só 70% das pessoas se desvinculam das empresas por causa do líder, né? E eu acabo não apostando na minha evolução, no futuro, na transformação de uma empresa, porque o meu líder foi ou queimou largada, ou a empresa não apostou naquele processo de desenvolvimento, ou entender que o líder é a primeira pessoa ali que vai ser capaz daquilo. A gente fala muito, eu gosto muito desse tema da gestão ambidestra, do líder ambidestro, que é aquela pessoa que é completamente capaz de manter o core, ou seja, manter o dinheirinho entrando, mas ao mesmo tempo está considerando que o novo está vindo, então fazer a gestão do operacional e da inovação. Ali tem várias formas, né? Tem o estrutural, tem o cíclico, o simultâneo, seria um outro papo falar de gestão ambidestra, mas quando a gente traz essa questão que as empresas têm que enxergar que o líder humano, como a Dani falou, vai ser o principal ativo de desenvolvimento de uma empresa, porque está sendo automatizado. Eu não tenho mais que ficar muito tempo planilhando. Agora eu tenho um sistema que planilha para mim, se eu sou do financeiro. E se o sistema corre e gera um fechamento mensal, o que eu estou fazendo? Trabalho intelectual. Intensificando a relação pessoal. Aí começa a ter aquele choque de cultura, né? Mas o meu líder... Não, a gente passa por isso, desde diversas empresas que nascem startups, né? Aqui eu estou tocando dentro do desenvolvimento de startup. Então é aquele, o empreendedor de tecnologia junto o principal back-end e front-end dele ali, que são os melhores que ele já viu na vida. Quando passa um tempo, aquelas pessoas são os heads da área. Só quero os melhores técnicos agora tendo que tocar gestão de pessoas. Tem uma data de validade se você não fizer o desenvolvimento dessas pessoas, né? O futuro do trabalho passa muito por isso, por esse processo de transformação. Esses dias eu repliquei uma coisa que você escreveu com um texto ali em cima do LinkedIn, que é o ato de aprender, desaprender e reaprender. Então, ok, eu sou um ótimo programador, eu sou uma ótima pessoa do financeiro, eu sou uma ótima pessoa do RH, mas agora eu tenho um novo ciclo. Então, eu vou ter que desaprender um pouquinho, reaprender e seguir em frente. O ciclo do futuro do trabalho passa muito em cima disso, né? Porque a máquina de conhecimento, a máquina de coisas novas, a tecnologia vai vir. A singularidade está aí, a tecnologia vai aumentar cada ano, a gente vai ter uma transformação. Eu vejo muito esse lado, assim, né?
Queria ouvir da Dani agora. Não, e eu fui anotando várias coisas que tu foi falando que foram fazendo sentido aqui e foi fazendo conexão com coisas que eu acredito. Então, a questão da liderança, né? A liderança, ela é o principal agente de transformação. Né? Isso, para mim, é algo indiscutível. A liderança tem um papel de conexão, a liderança tem um papel de modelar o ambiente que se espera, porque as pessoas olham para cima, é clichê isso, mas é real, as pessoas olham para cima, se o meu líder se comporta assim, também me comportarei da mesma forma. Por que eu vou me comportar? É walk the talk, né? Eu preciso falar e fazer a mesma coisa, porque as pessoas olham para cima e elas sabem, se elas conseguem identificar, elas têm essa clareza. E eu acho que entram dois aspectos, né? As pessoas escolhem hoje, assim, as pessoas escolhem uma empresa pela sua reputação, como a gente acabou de falar aqui, acho que vocês falaram bastante sobre isso. Então, pela reputação que essa empresa tem, pela marca, o quanto é uma marca genuína, que aquilo que ela diz, de fato, é aquilo que ela faz. Isso, hoje, as pessoas, bons profissionais, escolhem. A gente está cheio de posição por aí no mercado. Sim. Né? Dani, posso fazer um parêntese aqui? Tem uma coisa que é muito legal. Vocês lembram há 5, 10 anos atrás, quando ter uma empresa que tivesse um propósito era um negócio super, tipo, uau, meu Deus, a minha empresa tem um propósito. Essa é a parte fácil, né, Dani? Pô, hoje, qual empresa que não tem um propósito se não se diz ESG? Desculpa o parênteses, mas não deu para perder esse gancho aqui. Tranquilo, vai lá. Mas o quanto, de fato, as empresas fazem aquilo que elas praticam. E embaixador da marca é quem tá no dia a dia, quem vive, quem experimenta, é quem tá lá, quem tá vivendo. É o consumidor final, né? Então, sim, as pessoas escolhem, a tendência é que cada vez mais possam ter possibilidade de escolher. Esse aspecto da aprendizagem eu trago de novo, acho que a gente já falou umas 3 vezes aqui sobre isso, né? O Marlon falou, eu falei, tu também na SFC. A cultura de aprendizado e as pessoas entenderem que elas precisam aprender, desaprender e reaprender, como tu falou, Marlon, hoje, talvez, o maior ativo que uma pessoa pode ter, porque isso passa por adaptabilidade, passa pela capacidade que eu tenho de trabalhar com a complexidade, e complexidade tá aí, solução de problema, o que foi a pandemia, eu me sustento muito no aspecto da pandemia, porque ela foi, eu trabalhava numa companhia que em 3 dias a gente teve que botar todo mundo para trabalhar online com quase 35 mil colaboradores. E aí, a gente conseguiu fazer, e eu acho que essa é a capacidade da liderança de influenciar, de mostrar, de botar as pessoas no centro quando a gente fala de botar no centro da decisão, é discutir, é construir, é horizontalizar de verdade, né? Mas, com certeza, o papel da liderança ele é muito importante de gerar conexão, de gerar alinhamento, de gerar, sim, inclusive, de dar significado para aquilo que acontece, né, dentro da organização. Porque as pessoas, sim, escolhem se demitir, não é da empresa, muitas vezes, é do seu líder, né? A maior parte das pessoas, como tu falaste, se demitem da sua liderança imediata, não da companhia. Mas escolhem vir por quem também está representando essa companhia e escolhem vir pelos valores, pelas suas crenças, por aquilo que elas praticam de verdade. Tem um outro ponto que tu falou super bem também, que é a questão liderança é ambidestra. Metade do cérebro tem que funcionar para negócio e metade tem que funcionar para pessoas, né? E quando a gente fala de lidar com a complexidade que está posta, tá aí, e a gente vai ter que e vai cada vez mais desafiador, porque é o que o CFC falou. Eu escolho, a informação está disponível, é uma avalanche, né, a tal da infoxicação, né? Agora, a liderança, para fazer esse papel genuíno, verdadeiro, ela vai ter que também se colocar nesse papel de quem tem que aprender, desaprender para reaprender, né? Olha que difícil. Tem que se botar num lugar de vulnerabilidade, tem que aceitar que não sabe, tem que às vezes dizer para as pessoas que trabalham, eu não sei essa resposta. E é muito difícil, porque a cultura que nós temos e o que a gente aprendeu, e eu tô falando, eu tenho 40 anos, os meus pais com 60 e poucos, os meus avós, e eu vejo que a cultura, o que tá posto, o que eu aprendi, é que o certo a gente é pago para dar as respostas. Mas reaprender que agora a gente não é pago para dar resposta, a gente é pago para entender que problema a gente quer resolver. Qual o problema que eu vou resolver? Muito bom, Dani. Esse foi um jabá sobre o Love the Problem. Difícil pra caramba. Isso eu aprendi. Ô, CFC, aprendi com quem isso? Qual o problema eu quero resolver? Qual a geração de valor do que eu vou trazer? Mas isso tudo passa por um aspecto humano que a gente
às vezes eu acho que desconsidera, que é o fato de as pessoas se botarem em um lugar de vulnerabilidade, né? Exatamente. Muito bom. Eu ia falar sobre isso. Acho que o bom que você falou da vulnerabilidade é exatamente o que eu ia falar. Acho que a gente tem um lance, né, de novo, do paradigma industrial, que a gente estava acostumado a criar uma casca, o ego, não ser vulnerável. Eu sou um líder, eu sou o melhor no que eu faço, meu time está ali seguindo o exemplo, inclusive na questão de conhecimento. E o Guilherme Schmoll, né, da XP, ele tem uma frase, eu copio essa frase do cara Larga, assim, que ele fala que ele deu sorte de compartilhar o sonho dele com pessoas melhores do que ele. Aquilo enraizou em mim. Eu lembro que eu fui montar um time, uma época numa empresa que eu tenho um desafio, eu falei, um desafio, eu vou contratar só gente melhor que eu. A hora de fazer a entrevista, eu vou ter que sentar com aquela pessoa, olhar ali e falar assim, eu quero gente melhor. Eu fiz um time que cada um com a sua competência ali, eu falei, legal, achei as pessoas melhores que eu. Foi um time mais incrível. Eu precisei ser um maestro ali, fiz um curso legal. E a gente ali naquele ego, naquela vulnerabilidade, não, eu tenho que ser melhor no que eu faço, porque é coisa do anterior. Impedindo uma evolução, impedindo um processo de desaprender. É acreditar, pô, que bom que a pessoa do meu time é melhor que eu. Que bom que a minha palavra... Eu lembro que a galera, ainda no paradigma, falava, não, mas a palavra final é tua, você é o gestor executivo da área. Eu falei, não, quem sou eu na fila do pão para discordar de alguém dono do tema no meu time? A palavra final é de alguém do meu time. Mas você é o gestor final, eu sei que você está numa conexão hierárquica de outro universo. Gente, eu nem preciso entrar nisso, eu já saí de evento, não, fulano tá aqui, para que eu tenho que estar aqui? E tem muito gestor ainda que está naquele paradigma, né? Não. Ele impede o avanço, ele impede o futuro acontecer, ele não se é vulnerável, o ego bate, tem aquele medo, ninguém se destaca, gera aquele momento de... E aí que a galera começa, não, peraí, eu quero um líder exemplo. O líder hoje tem quase a nossa influência, né? Pegando o Creator Economy, eu quero um gestor que seja uma influência, que eu veja o comportamento dele ali, eu curta, dê likes e comente o que ele faz e compartilhe com as pessoas. Acho que é isso, eu quero ter um líder que seja meu exemplo nesse sentido, que ele me compartilhe, me curta, me ensine, e também me compartilhe. Exato. Acho que esse é um ponto bem importante que eu peguei do teu ponto dele. E só reforçar uma coisa que a gente estava pegando aqui, a gente tem falado muito de liderança, de papel de gestão de pessoas. Teve um comentário que chegou aqui, você está falando bastante de líder, e eu não sou líder ainda na minha empresa. E aí eu queria pegar esse exemplo, que eu achei muito interessante, porque é uma das pessoas que situacionalmente, provavelmente, é mais líder, e ela me mandou uma mensagem agora como, porque eu não tenho a pecha de líder. Então isso também é sobre o futuro do trabalho, certo? A pessoa, essa pessoa que me mandou mensagem, eu não vou falar porque ela me autorizou, então não vou dar spoiler de quem é. Mas é provavelmente uma das pessoas que está liderando 3 ou 4 contextos e sem ela a empresa não estava evoluindo do jeito que está indo hoje. Questionando o status quo, puxando régua para cima, formando um monte de gente. Você é uma pessoa empoderada, certo? Então essas dicas aqui para os indivíduos. Cara, a pessoa super empoderada. É uma pessoa que não é tarefeira, porque tá olhando o número, tá provocando inteligência de negócio, tá fazendo aquela questão de qual é o problema que eu quero resolver. E o tempo todo, olha só, né, o status. É tão vulnerável que chega a ser quase uma impostora, né? Não, porque eu não sou líder ainda, não é pra mim esse papo. Cara, é total. Porque você já tá liderando, você é provavelmente o líder do futuro, certo? É o líder desse, que a gente, do cargo, provavelmente nem nasceu ainda, então, não podia perder esse gancho. Liderança, e vale dizer que eu sou de pessoas, e posso dizer com muita tranquilidade, é clichê de novo, vou usar essa palavrinha aqui, é clichê, mas assim, liderança não é sobre cargo, liderança é sobre a capacidade que eu tenho de influenciar outras pessoas, né? Comportamento. É disso que a gente está falando, é a capacidade de influenciar. Eu gosto muito desse conceito, o Drucker tem uns papas aí, e é influência pura a liderança, né? E aí a gente não está falando de formalidade ou não formalidade do papel. A gente está falando que, por exemplo, hoje, quando a gente fala que as pessoas escolhem as empresas pela reputação, a gente está falando de pessoas que estão liderando a sua carreira. E eu acho que esse é um papo também muito bacana. Daria aqui pra gente ficar mais 1 hora falando sobre liderar a sua própria carreira ou seu próprio desenvolvimento. Acabou esse papo de carreirinha, né? Saio daqui, vou pra lá, essa coisa quadrada. Gente, já foi. A responsabilidade é do indivíduo. Se eu quero crescer, se eu quero aprender, se eu quero me desenvolver, se joga no desafio. Eu lembrei Vocês que foi estão ouvindo uma diretora de área de pessoas fazendo uma provocação sobre PDIs. Então, estamos alinhados aqui? Não, só para ver. Não. É isso aí, cara. Eu não preciso... E outra, será que eu preciso que o meu chefe me diga o que eu tenho que fazer, que eu tenho que me desenvolver? Não. Futuro do trabalho. Tô aqui,
O que é tendência? O que é comportamento? Eu tenho falado muito, eu aprendi muito, inclusive com o CFC, foi super meu mentor, assim, falando de agilidade de negócio, né? Então, tudo que a gente faz é porque a gente quer, no fim, gerar uma experiência positiva pro consumidor. E eu acho que, assim, puxa, eu lá na minha empresa, será que eu sei quem são os principais clientes? E ele não precisa ser líder, não precisa... Mas será que eu conheço o básico? Quais são os clientes que a minha empresa atua? Quais são os principais números, os grandes números? Que movimentos estratégicos estão acontecendo? Como é que eu acompanho essa evolução? Como é que eu acompanho a concorrência? Como é que eu acompanho o mercado? Ninguém precisa me dizer isso. Isso é um comportamento meu, proativo, de entender, de buscar, de trocar, né? Então... De chamar alguém que domina um determinado tema e trocar uma ideia. Então, eu acho que é disso que a gente está falando. Quando a gente fala, assim, também de futuro do trabalho, a gente está falando, de novo, a gente está falando de aprender, reaprender e aprender, mas isso passa por uma abertura para se colocar num lugar de vulnerabilidade de aprendizado. E, de novo, o humano nunca vai deixar de existir. Isso é fato. Então, essa é uma bela reflexão para todo mundo que está aqui poder fazer, né? Esse é um convite. Estou pensando na minha carreira, estou pensando nos movimentos que eu posso construir, qual que é o meu talento, o que eu gosto de fazer, o que faz sentido para mim, para minha vida. Como é que eu ganho dinheiro com o que eu gosto de fazer? Então, eu acho que são várias reflexões que têm tudo a ver com o futuro do trabalho, é com o que eu me preparo para esse futuro, né? Não é só esperar o futuro chegar em mim. Não, tinha uma observação, né? Que acho que você vai esperar você virar líder para você aprender a liderar, você tá ferrado se você fizer isso. Você esperar te darem uma posição de liderança para você aprender a liderar, não dá. Então, acho que é o ciclo de aprendizado entrou, você está guiado, seja o que for, já começa a aprender o processo de liderança. Mas como é que eu lidero? Lógico que tem o lance do líder permitir estimular isso. Eu estava com a diretoria de uma empresa há uns meses atrás, uma empresa que tem crescido muito, assim, uma diretoria forte, robusta, e eu falei, vou usar uma frase mais clichê aqui, isso aqui deve para ser quase um livro de autoajuda, você não gosta muito dessas frases, mas vocês estão preparados para serem liderados por quem vocês lideram? A galera fica, como assim? Eu falei, você está aberto a ser liderado pela galera que você lidera? Porque, sim, você tem que estimular isso. E a hora que acontecer? A hora que ele bater no peito, a pessoa bater no peito e trazer o termo, trazer o conceito, tomar a decisão. No meu time eu trabalho muito com isso hoje, que a pessoa me traz ali, mas isso dá errado. O que você acha? Vamos fazer isso. Mas foi eu que falei. Se dá errado, eu falei, tá tudo bem. E se fosse eu? Se dá errado também. Mas você é chefe? Eu não tenho isso. Assim, a gente fala muito do ambiente seguro, né? Segurança psicológica, ambiente seguro de errar, que vai acontecer o erro. Se você acha que você vai virar líder e você vai acertar logo de cara, esse perfeccionismo ele estraga a nossa carreira, né? E Marlon, eu preciso pegar o gancho aqui. Desculpa se você já pulei. Não, mas a gente fala muito no conceito do Learning Agility, que é de fato a velocidade de aprendizado que o profissional, né, tem. Então, todo mundo aprende, só que com uma curva, cada um tem a sua curva de aprendizado, né? Vive o seu processo. Mas, enquanto tu falava, eu pensei muito sobre o aspecto da horizontalidade conectado com isso, com vulnerabilidade. Tem a ver com todo o papo que a gente está tendo aqui, né? Então, a segurança que um líder tem que ter para ser horizontal, para aceitar ser liderado. Eu vou usar uma palavra que eu sei que tem muita liderança que não curte ela, que é a questão da humildade, mas eu gosto nessa perspectiva, porque, cara, tu tem que ter uma humildade para saber e para se colocar num lugar, muitas vezes, sim, eu estou aprendendo com o cara que trabalha comigo, porque talvez tecnicamente ele domine muito mais do que eu. Eu vivi uma situação essa semana de negociação sindical, enfim, eu não sou a pessoa mais especialista em negociação sindical, mas eu tenho uma pessoa sensacional no meu time. E essa pessoa liderou com maestria esse processo. Foi uma coisa bonita, assim, de ver, sabe? Eu fiquei de boca aberta. Então, é disso que a gente tá falando. É assim, cara, eu não sei, eu não sou a melhor pessoa pra fazer isso. Eu tenho que ajudar essa pessoa, talvez ajudar a fazer as melhores perguntas e tal. Deixa essa pessoa brilhar. E depois ainda reconhece pra todo mundo. Eu tô fazendo um reconhecimento. Se ela tá aqui ouvindo, ela vai saber que eu tô falando dela. Mas olha eu tenho que tirar uma máscara. Tipo, cara, eu não sei fazer, eu tenho que ir lá dizer pra minha gente. Eu não sei fazer. E tem gente no meu time que faz melhor que eu. Eu sei fazer outras coisas bem. E como é que a gente compõe, né? Com a inteligência coletiva. Então, eu gosto muito também do conceito da inteligência coletiva. E a inteligência coletiva é isso, é o como que eu trabalho com a diversidade de ideias. Que é a primeira coisa. A gente está falando de diversidade no mundo, assim, de um jeito como nunca na história. Diversidade, o tema e trazer as principais pautas conectadas são muito importantes.
Mas, assim, tem um ponto que eu acho que, assim, a gente precisa começar a entender como é que a gente aceita o ponto de vista do outro, que pode ser diferente do meu, mas que talvez a gente consiga juntos encontrar um caminho que faça mais sentido para os dois, para 3, para 4. Isso é horizontalidade. Isso é não se colocar acima, é se colocar do lado, independente do cargo, independente da posição, né? Pô, Dani, agora você levantou uma bola, assim, gigantesca para um tema que eu queria puxar. Porque na hora que você fala sobre horizontalidade, tudo isso que a gente está falando, tem uma bengala, uma coisa que eu ouço muito, uma desculpa, vou usar o termo correto aqui, uma desculpa que eu uso muito, bengala é capacitista, certo? Já peço desculpas em pouco. O que acontece? Eu ouço assim das empresas, CFC, mas é que aqui, empresa de 50 anos, aqui é uma empresa de X anos, certo? Não importa a idade. De vez em quando eu ouço isso, que é muito difícil transformar. Se eu fosse a empresa que eu estou construindo do zero, eu já nasci assim. Gente, tá aqui, também sou fundador de empresa e tudo. Também aprendo, também já fico noite sem dormir, também já errei muito, sabe? Porque a gente é humano, no final do dia, a gente não nasce pronto e é isso aí. Como que a gente faz? Porque são duas abordagens, certo? Mas eu queria ouvir de vocês alguns padrões, porque Marlon, por exemplo, você é um venture builder, então você constrói muito. Dani é uma transformadora nata de status quo. Então, certo? Ela também muda muita coisa. Mas tem uma coisa no meio do caminho que se toca, e eu ouço dos dois mundos, por trafegar muito nos dois mundos, ou das duas características, que no meio do caminho, tipo, eu tô falando de 1 ano, às vezes, 2, numa jornada, que os problemas começam a se repetir, certo? Vindo de um lado ou vindo de outro, tem padrões quando a gente fala sobre os desafios. E é muito engraçado isso, porque eu tô falando de uma empresa 0 quilômetro. Pensa aí na sua empresa novinha, sexy, favorita, que você quiser imaginar aí, dá o nome que você quiser. Ela era a empresa do futuro, certo? Mas ela já tem 1 ou 2 anos? Quais os problemas que estão acontecendo nela? Agora pega as empresas, por exemplo, que estão se transformando. E aí? Tem um mundo aqui que tem uma interseção. Pronto, essa era a treta que eu queria jogar pra vocês. E aí? Como é que a gente desmonta essa desculpa da interseção? Muito por isso, FC. Porque assim, em determinado momento eu tô fundando novas empresas aqui. Um dos meus serviços é fundar a empresa, outro é fazer a empresa para investidor, e outra é ajudar essas empresas a se transformarem, com o tal do CVB, Corporate Venture Building, que é, eu tenho muito dinheiro, eu sou grande, mas eu com medo, preciso ser transversal por N motivo. E ao mesmo tempo alguém que identificou um problema, solucionou um problema, um empreendedor ali reinventando, saindo do linear. E é exatamente isso. Eu tenho além de trabalhar nessa Venture Building, eu tenho uma startup minha, né, no ramo de cannabis medicinal, hype da vez. Tudo é cannabis medicinal, tecnologia, desmistificação, sai preconceito pra lá, é high-tech, é um monte de coisa, mas, cara, a gente bate, a gente bate em falha de comunicação, ego, vulnerabilidade, medo de errar, vai e volta. Mas já que é uma startup, a gente não tem um ano. Como é que tá batendo cabeça desse jeito? Eu não quero mais, eu não aguento falar. Não, preciso dizer. A gente tá falando de quê mesmo? De ET? A gente tá falando de gente. Cara, gente, né? É de gente, exatamente. É exatamente isso que eu queria falar. Afinal das contas, quando eu falava empresa grande, a mesma coisa, sabe? As empresas querem um nicho de segurança. Eu sempre falo isso pra galera. Por que tá dando errado? Vocês estão procurando segurança. Vocês vão ter que abrir mão de alguma coisa. Não tem como. Você está pronto para abrir mão do quê? Quando eu falo para uma empresa de CVB, eu falo, por que você está... Dinheiro, qualidade, escopo, aquela tríade do projeto continua. O que você vai abrir mão? O que você sai do processo de vulnerabilidade? O que você deixa a peteca cair? E a pequena empresa é a mesma coisa. Só que acontece que uma tem mais espaço para errar, só que admite errar menos. Aqui tem pouco espaço para errar, acaba admitindo errar um pouco mais. Mas no final das contas, cara, eu vejo os mesmos conflitos. Eu saio de Macau e eu falo, cara, a gente tá fazendo a mesma coisa. Há 1 ano atrás, com uma empresa que não tem 1 ano de vida. E essa aqui tem quase 7. Como é possível? Porque são feitas de pessoas. Padrões explodindo na nossa cara. E aí, desculpa. E aí eu vou precisar dizer aqui de novo, sendo uma pessoa de pessoas, né? De cultura, enfim. Gente, no fim do dia, tudo é gente. Como a gente gerencia, lidera, desenvolve gente. Porque medo, angústia, toda e qualquer mudança tá lá, a curvinha da mudança, todo mundo passa por ela. Pode ser mais rápido, um pouquinho mais devagar, mas no fim do dia, né, a gente tá falando de aprendizagem, voltamos nós aqui para falar de aprender a lidar com um ambiente diferente, né? Então, assim, é gente, e gente é isso, gente é o incerto, gente é emoção, né? Gente é conexão, gente é calor, né? Então, acho que isso não dá para... Agora, como que a gente movimenta tudo isso que a gente está falando, que é uma coisa sensacional, como é que a gente movimenta isso de uma forma positiva,
Daí vem a história do propósito, daí vem a conexão das pessoas com os valores, daí vem toda essa, né, essa coisa que eu amo isso, eu sou apaixonada por isso, porque eu acho que isso movimenta as pessoas, isso bota todo mundo, por mais que seja um transatlântico mais difícil de, né, fazer lá a virada. Mas assim, quando vira, porque as pessoas estão no movimento juntas. Mas a gente precisa ouvir medo, angústia, ansiedade, sabe? Não importa se é presidente, se é diretor, não importa a posição, não importa, sabe? Todo mundo é gente. Exato, posso fazer um gancho aí, Dani? Rapidinho, acho que vou até com esse ponto, acho que uma coisa que eu falo pra galera, a gente fala muito da geração da personalização. A gente tá na geração da personalização. Todo mundo quer tudo personalizado, isso acaba impactando a cadeia inteira. E é o que a gente fala, será que assim, ouvir as pessoas não é personalizar, voltando pro tema até conectado ao futuro do trabalho, todo que a gente tá falando é isso, mas será que personalizar a experiência do trabalho, entender, e essa complexidade de pessoas não tá entre a gente personalizar, acho que tem um case que eu vi uns anos atrás, de um headset que ele faz a medição do seu período produtivo, do seu período de foco, do seu período de dispersão, e ele tá ali falando pra você qual é que é. E você vê aquele gráfico. Depois que a galera toca nisso, será que faz sentido? Todo mundo tem que ir das 9 às 18? Né? Você não tá irritando as pessoas, colocando lá numa caixinha e não entendendo que se você descentralizar e respeitar o que já existem indicadores ali, falando que o teu líder... Eu tenho uma das pessoas que ele é um gênio. Só que se eu colocar muita coisa de manhã pra ele não vai. De madrugada eu tô dormindo e tá subindo notificação de task que não vai. Já pensou se eu chegasse pra ele com feedback de fulano, você é um gênio, mas dá pra você trabalhar das 9 às 18? Acabou o meu um gênio que eu tenho no time. Então, acho que o lance é personalizar, entender e ouvir e respeitar. Esse tem emprego que não vai dar. Atendimento, ali a gente sabe. De novo, aquela história da bolha, mas estourar a bolha dá exemplo. Será que não está mais em ouvir, personalizar a experiência? O futuro do trabalho não é personalizar a experiência com as ferramentas que a tecnologia, a evolução humana está te dando, essa descentralização da tecnologia. É aí que eu vejo o futuro do trabalho, a personalização. Eu, como gestor, tenho que entender que eu não tenho um time. Eu tenho 5, 10, 15, 20 pessoas, cada unidade de pessoa. Talvez eu tenha particularidade, a gente em alguns microgrupos, né? Mas a gente vê muito estudo de microgrupos dentro de uma empresa. Mas acho que esse lance, será que eu entendo cada um como indivíduo, não tá todo mundo como um time único? Eu sei que vai de defesa, outro ataque, outro meio de campo, cada um cansa, outro não cansa, outro gosta de ouvir de um jeito. Eu não posso dar feedback tudo igual para todo mundo, né? Eu não posso entender que todo mundo... Então acho que é esse lance da personalização. Peguei esse gancho e quis trazer, Dani. Ótimo. Tem aqui, ó, duas perguntas que eu vou bater no liquidificador e fazer uma, tá? Vou fazer as duas aqui rapidamente para vocês, mas acho que elas estão conectadas. Como nós líderes, a pergunta da Lourdes aqui, como nós líderes podemos alicerçar todas essas mudanças que são necessárias para se preparar para esse futuro do trabalho que está logo ali? E a Renata aqui fez uma pergunta. Vocês, como líderes, como dividem seu tempo? Em outras palavras, quando vocês investem em desenvolver pessoas, em desenvolver a si mesmo, desenvolver o negócio, dá para ser líder de diversos pratinhos? Ou seja, são duas perguntas, mas eu já bati no liquidificador porque, pronto, tá aí o presente para vocês. Eu acredito que sim, tá? Mas a gente precisa pensar diferente. Olha, eu vou começar falando de pensar diferente. Quando a gente fala de se desenvolver o outro, tem a ver com em todos os espaços, situações, interações, o que eu aprendo com isso. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu faço, eu vou terminar esse papo aqui. Eu tava indo no meio do papo, eu mandei uma mensagem pro CFC. E eu tenho um jeitão que eu acredito, que é assim, cara, em tempo real. É aproveitar o momento. O que está acontecendo naquela situação? Qual é o aprendizado que eu tiro daquele momento? E aí, assim, eu saio muitas vezes, eu vou sair daqui, a gente vai bater um papo, ou depois eu vou pensar, aqui eu poderia ter explorado um negócio que, puxa, eu não pensei. Ou alguém aqui tá trazendo uma reflexão que eu quero trazer e botar no meu arcabouço, né? Arcabouço é antigo, daí não foi provocativo. Mas eu vou colocar aqui na minha caixinha de ferramentas, né? E eu acho que, assim, todas as interações que eu tenho com as pessoas que trabalham comigo, e o CFC me conhece super bem, assim, comigo é tempo real. A coisa tá acontecendo, a gente tá falando e a gente tá... Só que isso vai de cada um, do quanto aproveita também isso. Não tem mais, eu acredito que a gente precisa, inclusive, obviamente, combinar com as pessoas, os acordos são importantes, todo aquele papo de RH, né, e tal. A falta de percepção que as pessoas têm, às vezes, sobre feedback, porque não tá bem combinado que essa conversa, ela é uma conversa que acontece aqui, o que a gente tá aprendendo junto aqui agora, nesse momento. E isso eu acho que é tirar o melhor e poder se colocar num papel de aprendizagem, de aprende, reaprende, sabe? Aquilo que a gente acabou de estar aqui falando o tempo todo. E futuro do trabalho, pra mim, é
esta palavrinha traduz muito, aprendizagem. Perfeito. E isso tem a ver com usar os diferentes momentos que eu tenho, ou com os times, ou com as pessoas, e me colocar num lugar de, que legal esse insight, aprendi uma coisa nova sobre isso. Ao mesmo tempo, como fazer as provocações para as pessoas de uma forma que seja uma provocação importante, que não pareça, que pareça sim que está desafiando, mas que gere reflexão. Só que aí vai de como cada um lida com isso, né? E aí o protagonismo e se colocar à frente, não esperar que o líder vá lá, provoque o PDI, enfim, né, que a gente falou. Cara, isso é protagonismo, isso é de cada um, é do indivíduo, e bora pro novo normal. Bora pro novo que tá aí. Já vai piorar, né? A gente vai cada vez mais lidar com mais ciência, com mais tecnologia, vai estar presente na nossa vida, né? O Marlon futurista que estuda muito mais do que eu, sabe falar muito mais sobre isso do que eu, mas é básico, vai acelerar cada vez mais. Então a gente precisa acelerar o aprendizado cada vez mais. Uma coisa que eu gosto muito de falar, e várias vezes eu já fiz mentoria com um executivo, com um analista, e é uma coisa que, cara, eu adoro essa frase, porque eu usei pra mim durante muito tempo. Eu já fui um funcionário público, certo? E que em algum momento sentiu que parou de aprender, porque, tipo, o ambiente já tinha batido no meu teto ali. Será que a gente não tá delegando o nosso CPF pra um CNPJ tomar conta? Nenhum CNPJ vale o seu CPF, certo? Exato. E essa é uma reflexão muito importante. E assim, na hora que você cuida de você primeiro, em RH tem muita gente que fala, né? Bota a máscara de oxigênio primeiro em você, se a máscara lá do oxigênio cair no avião, você tem que botar em você. Cuida de você primeiro, porque a empresa vai estar recebendo mais, certo? A partir do momento que você mantém-se atualizado, se desafiando, aprendendo, não espera alguém cuidar de você. Pô, mas a gente está falando de futuro de trabalho, como a gente foi parar isso? É porque muito do nosso trabalho, na nossa cultura, talvez, histórica, delegou para alguém tomar conta de mim. E isso bate nesse aspecto de liderança. Então, tipo, não cai nessa armadilha. Você não tem uma babá como líder. É todo mundo adulto. Cuida de você, você vai estar criando uma empresa melhor. E você está escolhendo, de alguma forma, poder ficar nessa empresa ou não, se der ou não match com o teu status de vida, enfim. E desculpa, Marlon, eu não queria perder. Não, perfeito, acho que é bem isso, né? A Dani estava falando, você comentou, e eu falei assim, os limites, ninguém vai impor limite por você, né? Eu sempre falo isso para pessoas, para ninguém vai, se você se comportar como uma laranja que vão te espremer ali até a hora que você ficar o bagaço, literalmente dar o burnout, agora fala, mas eu não posso entrar na questão da vítima. Acho que tem as situações, cada um é vulnerável de um jeito, mas se você não impor limite, desculpa, não vai acontecer, né? Então a questão de distribuição de tempo, por exemplo, que estava na pergunta, eu acho que o líder ele distribui entre 3 pontos aqui, tem até uma colinha sobre isso, eu adorei a pergunta porque estava na minha cola. Liderar a si mesmo, pessoas e negócios. Se vai ser linear e padrão o que você vai executar para cada um, infelizmente não. O que eu vejo muito líder fazendo eu lidero negócios, estou ali, me enfio, eu vou profundamente no escopo do trabalho do meu time, estou validando relatório, apresentação, não deixo meu time em reunião em lugar nenhum, eu que mando e-mail, eu que defino, eu transbordando, e eu sei do negócio, eu sou especialista, a empresa não vive sem a minha pessoa. Eu dedico pouco tempo para a pessoa e quase não existe o eu. O assim mesmo não existe. O que acontece? Teu time, você é burnout, e você é um ótimo especialista que a empresa não vive sem você, por isso que te ligam às 2 horas da manhã. Se você descentralizar isso e distribuir, eu tento, não nem sempre consigo, mais tempo para pessoas, depois e por último negócio. O dono da empresa, eu quero te matar, não. Porque se eu estou liderando pessoas primeiro, eu tenho um time eficiente que está tocando o negócio para mim. Eu não preciso me preocupar tanto com o negócio se meu time é eficiente. E se eu estou cuidando de mim, o tal do assim mesmo, na questão da gestão, eu estou me mantendo pleno para estar bem para o meu time e estar eficiente para o negócio na parte mais estratégica. Se eu sou líder, eu tenho que ser mais estratégico, menos tático, menos operacional. Talvez mais tático, dependendo da posição, mas menos operacional. Se você é um líder operacional, por favor, se preocupe muito, porque alguma coisa vai estar acontecendo. E se é possível liderar mais de alguma coisa ao mesmo tempo, tem sido a minha vida nos últimos anos, né? Eu tenho feito escolhas. Ao mesmo tempo que eu toco uma Venture Building, que eu não sei quantas iniciativas a gente tem hoje de cabeça, vou ter que olhar para fazer essa cola. Eu tenho uma startup, eu estava dando aula numa escola, eu estava entrando numa outra startup, quando eu cheguei na outra startup, eu falei, peraí, calma, não vai dar. Né? Mesmo que eu tente diminuir o tempo, eu fico fazendo continha de hora, não vai dar, porque minha cabeça vai pifar. Eu comecei a abrir mão de algumas coisas e comecei a definir ali o que eu consigo. Então, dentro do mesmo ambiente de trabalho hoje, eu tenho uma posição ali de estratégica dentro do hub da empresa, eu me comporto como um executivo head de uma estrutura nova que a gente está experimentando, tem as visões estratégicas, eu tenho que fazer várias visões de líderes e ao mesmo tempo criar um novo negócio num mercado super desafiador. Então é possível, mas saibam seus limites, porque se você se espremer, deixar os CNPJs te espremer, ninguém vai saber o teu limite, eu não sei até onde você vai. Você como líder, você às vezes não sabe o limite do teu time, você vai aprendendo. Eu falo muito meu time. Cada um tem o seu limite, certo? Porque cada um tem o seu Marlon limite. tem 5, que eu vou ter 5 também, e a Dani vai ter 5. E tá tudo Exato. bem.
Exato. A pessoa no meu time estava trabalhando doente, a filha doente. Eu falei, meu Deus, ela sabe quem é ela. Eu falei, Pri, pelo amor de Deus, você tá doente, sua filha tá doente. Ah, mas tô preocupado. Eu falei, pelo amor de Deus, você não está sabendo o seu limite. Uma profissional ótima, queria entregar tudo. Eu falei, eu, como teu líder agora, estou falando, bateu o limite. Você não enxergou, eu tô chateado. Você não tá enxergando o teu limite. Você dá o gás, você vai bem, bora lá, mas chegou o limite. Então acho que é isso, tentando responder a pergunta aí. Eu não vou poder perder esse gancho, né? Porque eu sei que a gente tem uma CLT que é super rígida, enfim, sei de toda essa discussão, né? Mas eu tô aqui me permitindo, de novo, também ir além, né? Pensar diferente. E quando eu ouço essa história que tu tá contando aqui, Marlon, pra mim, o menos importante nessa história toda não é quantas horas as pessoas estão dentro fazendo lá, batendo, cumprindo o seu ponto, sabe? Pra mim, o mais importante é qual é o valor que eu tô gerando naquilo que eu tô fazendo. E isso é isso que eu acho que diferencia um profissional, né? Então, essa pra mim é uma outra reflexão que eu deixaria aqui, que eu acho que é importante, qual é o valor que eu tô gerando? Como é que... Não importa se eu tô 8 horas ou se eu tô 4 horas. Importa qual é o resultado que eu tô gerando, qual é o valor que eu tô gerando. Eu tô fazendo as perguntas certas. Então, eu acho que é menos essa coisinha by the book que a gente está acostumado, e eu sei que a legislação nos leva para isso. Eu sei, né, indústria, por exemplo, que é um segmento que eu estou agora, isso é muito mais rígido, é muito mais quadrado nesse sentido, mas eu acho que fica uma reflexão aqui. Isso vai mudar com o tempo, porque isso vai impactar na forma que a sociedade se comporta, isso já está, né? Já está mudando e vai continuar mudando, mas eu acho que o ponto que não pode sair aqui, a gente como liderança também, não é uma questão de horas, né? Porque tem gente que tá lá esperando bater 5 horas da tarde. Isso não é o mais importante. Agora, se eu saio ao meio-dia, tô cuidando do meu filho e eu tô fazendo aquilo que eu tô me comprometendo a fazer, gerando o valor que eu necessito, eu acho que bela reflexão pra gente fazer. Mas para um fechamento, assim, acho que a gente falou muito sobre o futuro do trabalho, mas a gente falou muito sobre gente. E no final do dia, queira ou não, certo? É quem constrói o trabalho do futuro, é quem constrói negócios, enfim. Né? Eu queria que você desse um recado para as pessoas daqui. Tem de tudo, né? Tem gente que tá mega assustada com o segmento que tá hoje, sendo desrompido e, caraca, meu trabalho nem vai ter. Tem gente que está numa posição de liderança, formado na melhor escola fordista que existe, melhor escola, às vezes, tarefeira e repetitiva que existe, e já está preocupado. Mas tá bem na carreira. Inclusive vai ser promovido e tudo, porque é isso, né? Tem muita gente assim no segmento. E tem as pessoas que estão ali ainda no início de carreira, aquela coisa. Que dica vocês estão dando para eles? Porque no final das contas, empresas CNPJs é feito de CPF. Então, bora para focar neles, né? Nessas pessoas. Queria que vocês passassem uma mensagem final aí e já agradecer. Brigadão por estarem com a gente nessa horinha. Acho que de recado final para toda essa galera, assim, é que a gente tem um ambiente no futurismo que a gente tenta enrolar a cabeça dos outros quando a gente fala. Nesse momento a gente está tentando enrolar a cabeça. Mas é que considera aquela pirâmide, galera, do que eu sei que eu sei, ou seja, pensa assim, eu já sei que eu sei isso. Eu sei que eu sei. Tá dentro do meu conhecimento. E tem coisas que você sabe que você não sabe. Ou seja, eu sei que eu não sei. E tem uma coisa que você não sabe que você não sabe. Ou seja, não existe lá naquele contexto. Então, dentro desse contexto, o que eu falo para vocês? Aproveitem esse espaço dinâmico que o mundo está fornecendo. Então, a velocidade de aprendizado não espera mais 4 anos de uma universidade. Você tem acesso à informação, a gente gera informação em minutos que não foram gerados em décadas. Aproveitem isso. Aprendam a pesquisar, sintetizar e conhecer. Ter conhecimento, eu falo, conhecimento inútil, sabe aquela coisa, não tem nada a ver com o meu segmento? Começa a fazer conexão, não espera que alguém te forneça. O teu emprego peça para você dominar uma tecnologia, ou o teu par te desafia a entender alguma coisa, ou o teu líder te coloca naquele processo. Você antecipe. Aquele momento que você se conecta com coisas úteis e como você começa a expandir seu crescimento. Então, tenha acesso a essa informação e não tenha medo de mudar. Hoje é muito fácil, né? Não vou dizer, fácil em alguns contextos, né? Você está numa carreira, você quer mudar para outra completamente, o querer é muito fácil. Você começa a ler, começa a se conectar. 2, 3 pessoas no LinkedIn, fez um curso rápido para começar a ver as vagas. Você muda o teu LinkedIn, deixa ele bonitão ali, usando tudo que você aprendeu de uma vaga para se colocar na outra. Quando você vê, você já está dentro de um novo ecossistema. Então, não tenham medo de mudar, quantas vezes forem necessário, utilizando esse contexto de, se eu não sei, bora aprender, bora quebrar e abrir esse caminho, né? Então, o futuro do trabalho tá nisso, na minha habilidade de reconhecer novos caminhos, de me preparar e se me conectar neles. Então, eu falo isso pra galera. Como é que eu faço? Começa a ler, começa a entender, começa a se conectar, começa a procurar pessoas que falam daquilo.
procurem as ramificações que estão de portas abertas para essa transformação. O futuro do trabalho é isso, ele é cada vez mais humano. Então não esperem que vai vir a grande tecnologia, aquela grande coisa que vai dizer tudo para vocês. Não vai. Vai ser cada vez mais humano, isso é desesperador. Então o que eu trago para vocês é esse ponto. A zona de desconforto é o novo status quo, certo? É isso. Exato, Pô, você tirou minha fala final aqui, meu grande final. Pô, CFC, mas é isso. É assim, ó, eu faço sempre uma analogia com o Hulk, né? Porque o processo que o personagem ele vive, o que é? É algo que dói, o cara tá lá, ele tá crescendo, tá com aquela sensação de que tá doendo porque o músculo tá crescendo, mas aí depois quando ele se olha e diz, eu sou bonitão, né? Eu sou verdão, sou bonitão, meu músculo tá definido. E quando a gente fala, eu acho que desse novo momento, assim, a gente também tá falando de o tempo inteiro se colocar nesse espaço de expansão, que é o que acontece com o Hulk lá. O cara ele tá expandindo o tempo inteiro. E eu acho que dói. E a gente tem que reconhecer, assim, que dói, que às vezes sim é cansativo, mas ninguém vai se transformar no Hulk se de fato não se exercitar para fazer isso, né? Faz parte da jornada doer. Para mudar, para aprender, precisa desconfortar. Gerar o desconforto faz parte do processo de aprendizado e de crescimento. Quem quer crescer tem que estar com isso no mindset, no radar. Preciso me desafiar, vai gerar desconforto, vai gerar medo, vai gerar frio na barriga e sim, né, vai ter a sensação de que tá doendo. Mas depois é bonito olhar e dizer, esse músculo aqui, hein, fazer um... Então eu acho que é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de mudança, a gente está falando de conexão. Usem as redes de vocês, né? Criem... Hoje, o que mais a gente pode é criar conexão, é aprender com diferentes pessoas. Mas, assim, sempre com esse mindset de que faz parte do processo de aprendizagem, sim. O desafio gera desconforto, gera frio na barriga, gera medo, gera angústia, gera ansiedade. A questão é como que eu lido com isso e protagonizo, né? Acho que é disso que a gente está falando muito aqui. Tal de futuro do trabalho, né? É viciante. Eu arrisco dizer que é viciante essa sensação, esse frio na barriga. O medo vira vício. Cuidado para vocês não quererem experienciar o tempo todo esse... Não trata futuro do trabalho como um problema, porque dá medo, certo? Óbvio, a gente tem conta para pagar, eu tenho filha, por exemplo, etc. Dá medo. Mas assim, não trata como um problema, trata como um dado do problema. Lembra da época lá de faculdade, de matemática na escola? Não é um problema, é dado do problema. Vai ter um futuro do trabalho que boa parte das profissões de hoje não vão existir mais. Você está pronto para aprender ou você está pronto para executar a profissão que você está fazendo hoje? Acho que esse é o grande desafio, né? Pra gente, estamos nessa zona de desconforto também, né? Obrigado, gente. Muito obrigado. O papo foi muito bom. Adoro vocês. Só queria deixar isso aqui registrado, gravado, que vocês são incríveis. Queria abraçar cada um agora, de verdade. Assim. Pô, de Vancouver, eu me senti abraçada. Obrigadão, CFC. É um prazer te conhecer, Marlon, que a gente possa ter mais momentos como esse. Gratidão. Ótimo. Obrigado, Valeu. gente. Obrigado. Valeu. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.